Bendito Deus, Pai querido, Senhor dos altos céus, Deus que é santo, Deus que tem compaixão e misericórdia, Deus que nos ama, Deus que nos tem sustentado, nos dado graça, nos advertido antes do passo final, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, sendo a causa, ó Deus, de nós não sermos consumidos. Por isso, Deus bendito, nós te reverenciamos e te adoramos nesta manhã, em que te pedimos graça para atingirmos, ó Deus, a perfeição da tua palavra, não só no conhecimento, mas na nossa conduta, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e possamos nós, ó Deus, pelos séculos dos séculos, eternamente te adorar, pois digno é o Senhor de toda honra, glória, louvor e adoração. Capacita-nos a aprender e a viver nesta manhã, ó Deus, pois sem ti nada podemos fazer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos seguir com o nosso tema, que não vai muito longe. Detalhes que mostram transgressões em situações que absurdamente aconteceram. Não deveria ter acontecido, porque Deus prepara cada um de nós para um momento. É isso que Deus faz. Deus nos prepara para momentos. Só que, apesar de todo o trabalho de Deus, quando chegam certos momentos que nós deveríamos agir de uma maneira, nós acabamos agindo de outra. Estávamos ainda há pouco ali na porta conversando sobre o que diz Êxodo, capítulo 24, quando Moisés escreve, e ele enfatiza, numa mesma passagem bíblica, ele enfatiza duas vezes que os filhos de Israel viram a Deus. Quer dizer, houve uma manifestação tão tremenda de Deus, ele descreve até alguns detalhes de coisas que foram vistas, e isso foi tão impactante, foi tão glorioso, e Moisés afirma, os filhos de Israel viram a Deus. Mas depois de ver a Deus, eles simplesmente vão lá e fazem um bezerro de ouro e vai adorar. É umas coisas assim meio grosseiras, meio absurdas, né? É você olhar para uma barra de ouro e dizer, aqui está uma barra de ouro. Daqui a pouco você chega naquela mesma barra de ouro e diz, não, aqui está uma barra de areia. São assim, coisas assim que Israel fez, coisas assim que a igreja tem feito, e coisas assim, muitas vezes, cada um de nós individualmente acaba se surpreendendo, né? Então nós vamos hoje para o Novo Testamento, Mateus, no capítulo 3, nós temos um personagem aí chamado João Batista. João Batista, aquele homem que, olhando nós a história de Israel, nós não vemos esse homem credibilizado em absolutamente nada. Esse homem aparece no cenário, sai, e ninguém faz caso dele, mas ele era a preparação. Ele estava preparando a nação para um próximo passo. O povo esperava pelo Messias. O povo esperava por Jesus, o Messias. Mas o povo não entendeu o degrau que antecedia a manifestação do Messias. E isso enrolou a vida de muita gente, apesar da Bíblia dizer que uma multidão seguia Jesus. Nós não podemos confundir uma multidão seguia Jesus. Não, a grande maioria da nação não fez caso de Jesus. Os líderes, então, nem se fala, eles não fizeram caso de Jesus. Ora, se eles tivessem atentado para a preparação, João Batista, eles teriam tido mais facilidade de entender a revelação, Jesus. Ou seja, Deus trabalhando no meio deste povo, preparando tudo
todos os detalhes, mas a transgressão do próprio povo de Deus vai matá-lo. Como a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E se nós analisarmos, quando João Batista impactou, de imediato ele impactou, tem um cara aí gritando lá no deserto. Será que ele é um maluco? Será que é mais um profeta que surgiu? Israel já está sem profeta há 400 anos. Será que finalmente Deus voltou a levantar um profeta? Vamos lá ver esse cara. Chega lá, quem é você? Eu sou o enunciado do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Enunciado do profeta Isaías, vamos analisar a Escritura. Vamos orar. Ora, não sou a nação sacerdotal? O cartão postal de um sacerdote não tem que ser a oração? Vamos analisar o que esse camarada disse. Ele disse que ele é a voz do que clama no deserto, como disse Isaías. Realmente, vamos ver Isaías. Isaías disse isso. Mas será que ele é um falso ou ele é um verdadeiro? Isso é fácil de resolver. Vamos dobrar o joelho aqui e vamos orar. Muito fácil de resolver essa questão. Vamos saber se ele é falso ou verdadeiro? Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Quando nós levantarmos dos nossos joelhos, nós teremos a resposta. Amém? Mas o povo de Deus, às vezes, comete delitos tão absurdos que chega ao ponto de errar na falta de uma oração. Na falta de uma oração. A soberbia é tanta que não deixa o homem se inclinar diante do próprio Deus e perguntar a Deus aonde está a verdade. É a transgressão do povo de Deus. Por que a transgressão? Porque já existem regras. Se não existissem regras, não haveriam transgressões. Existem regras. E a regra é muito clara, desde os tempos remotos. Buscar-me-eis e me achareis. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu tem que clamar a mim, porque existem coisas que você não sabe. Não tire conclusões, não venha deduzindo, não venha concluindo com o teu achismo, com as tuas próprias pesquisas, com o que você pensa, com o que você acha. Você tem que clamar a mim. Sou eu que vou te responder as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas o povo, a soberba, transgride na graça de Deus, transgride nessa misericórdia de Deus e acaba simplesmente não fazendo sequer uma oração. Uma coisa tão simples, uma coisa tão comum, uma coisa que deveria ser os nossos passos dia a dia. João Batista, então, ninguém fez conta dele. Alguns foram lá ter com João Batista. Mas quando chegaram lá, ouviram um camarada meio louco, gritando, raça. Raça. E pior, não é nenhuma raça de tigre, de leão, não. Raça de víboras. O que é isso? É uma mensagem, meu irmão, que desagrada. Ninguém quer ouvir um negócio desse. Já pensou? Vamos, poxa, em tal lugar tem um profeta, vamos lá. Quando a gente vem entrando assim na porta do lugar, ele aponta o dedo para a gente, suas raças de víboras, o que vocês vieram fazer aqui? Produz fruto digno de arrependimento. A gente faz o quê? Não, peraí, meia volta, dá licença, esse cara é maluco, vambora. Nós não somos raça de víboras. Entende como funcionam as coisas? João Batista está lá. Ele é a revelação gloriosa, profetizada há centenas de anos atrás, ele foi profetizado. Mas sabe qual é a outra questão? É aquilo que o Senhor Jesus disse: vai sofrer na pele. Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus. João Batista, quem é João Batista? João Batista, o filho do Zacarias. Não, esse cara não é profeta não. Eu conheço ele. Esse cara não é profeta não, ele é maluco.
Ele ia ser sacerdote, não quis mais ser sacerdote, abandonou tudo, foi para o deserto, o pai brigou com ele. O que tu está fazendo, rapaz? Que negócio é esse? Tu não é um que Deus profetizou, Gabriel apareceu para mim e você tem que assumir um posto, você vai ser o sacerdote. Você vai fazer grandes coisas em Israel. Ele falou assim, não, pai, o senhor está interpretando errado. Eu sou esse mesmo, mas eu não vou fazer nada em Israel aqui dentro da sinagoga, eu vou fazer lá fora. Essa parte da mensagem o senhor não recebeu, só eu recebi. Porque muita gente anda assim, na visão dos outros, né? Então, eu conheço esse camarada aí. Resultado, essa atitude vira uma transgressão. Porque as pessoas acham que, se não conhecerem a tua origem, você é um homem de Deus. Pode ser um pilantra, pode ser o diabo disfarçado. Não conhece a tua origem? Você pode ser um grande homem de Deus. Mas se souber, não, você é o meu vizinho. Não, você não é homem de Deus, você é o meu vizinho. Você não é um escolhido de Deus. Eu te peguei no colo. Você não é homem de Deus. Eu namorei com você quando você tinha 18 anos. Interpretações essas que recaíram em cima de João Batista, em cima do Senhor Jesus, e em cima de todos os discípulos durante toda a história do cristianismo. Isso tudo, essa falta de entendimento e compreensão, vai gerando uma transgressão. Então, primeiro ponto, a mensagem de João Batista não agradava. Isso, irmão, é tão importante, isso é tão edificante nós compreendermos isto, que a mensagem de João Batista, aquele que Jesus falou, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele, a mensagem desse cara que diante dos olhos de Deus é um cara muito grande, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele, é uma coisa absurda dizer um negócio desse. Esse cidadão, a mensagem dele não agradava, e as pessoas ficavam iradas. O próprio Herodes, naquela armação toda, mandou matá-lo. Por quê? Porque o fundamento era a mensagem dele que não agradava. A análise das pessoas e a falta de estrutura, né? Em oração, estrutura espiritual, matou as pessoas. Agora eu te pergunto, a mensagem dele, se fosse analisada, ela seria uma mensagem lógica? As profecias dele, a estrutura em que ele se fundamentava, a unção que estava sobre ele, essas coisas poderiam ser reconhecidas? Essas coisas espirituais? Sim. Se uma oração tivesse sido feita sem a oração é símbolo da comunhão com Deus. Sem a oração, nós não conseguimos reconhecer nada. E aquilo que é santo, nós vamos chamar de profano. João Batista foi desprezado e Jesus foi chamado de endemoniado. Outra coisa que João Batista pregou, que não agradou o povo, e por causa disso o povo transgrediu nas atitudes que deveriam ter, tanto com João Batista, quanto ao que ele anunciava. Muita gente, meu irmão, rejeita uma pessoa. Como muitos rejeitavam João Batista, quem queria saber de um camarada naquelas condições, comendo gafanhoto lá no deserto, morando em caverna, um camarada que nem entrava na cidade, não se relacionava com ninguém da cidade, o tipo de vida que ele levava não era muito condizente com a época. Então ele não tinha lá muitos amigos, nada disso de gente que estava lá dentro da cidade. Não, quem entendia a mensagem dele muito que bem, mas quem não entendia não estava nem aí para ele. Ele não tinha lá os seus belos relacionamentos. Uma das coisas que João Batista mexeu muito seriamente, essa verdade que ele disse, na verdade que deveria edificar vidas, mas pessoas se destruíram com ela,
foi quando ele disse assim: não presumais, dizendo temos por pai Abraão. Até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. João Batista aqui, ele mexeu no inaceitável. Ele mexeu naquilo que as pessoas tinham como menina dos olhos. Você vê que depois Jesus se manifesta e eles não dizem para Jesus: nós temos por pai Abraão, nós nunca fomos escravos, etc, etc. Com João Batista está mexendo já numa situação que para eles era inaceitável. Dizer, não presumais dizendo temos por pai Abraão, ou seja, ele está falando especificamente, diretamente, sem rodeios, ele está atingindo um povo específico, ele está atingindo uma cultura específica, né? Ele está atingindo uma cultura, e mexer em cultura é um caso sério. Ele está atingindo ideologia, mexer em ideologia é caso sério. Ele está mexendo em bases que aqueles que o estavam ouvindo, dos judeus, para os judeus aquilo era inaceitável. Irmão, e nós sempre falamos nisso aqui, às vezes nós ouvimos coisas que não são as mais agradáveis, mas eu sempre digo o seguinte: e se isso que eu estou ouvindo, que não é agradável a mim, for a verdade? Para isso, para que eu não tenha dúvida, para que eu não erre, eu tenho um caminho chamado oração e um Deus vivo e verdadeiro, único, que responde a minha oração e me convida a buscar dele a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho que ir a ele. Mas os judeus, ninguém vê relato de que, tendo os escribas, os fariseus e os saduceus ouvido João Batista, retiraram-se para orar. Não tem isso. Não tem espiritualidade. As pessoas preferem transgredir com as suas próprias opiniões. Então João Batista, ele mexe no inaceitável. E deixa eu perguntar, irmão, de repente alguém te deu uma palavra que para a sua vida é inaceitável. Você tem que tomar cuidado, porque só Deus tem a espada certa para mexer na tua ferida. Toma muito cuidado quando a palavra for inaceitável, porque só Deus sabe aquilo que você não aceita de jeito nenhum. Os homens normalmente erram, falam coisas superficiais, mas Deus mexe na ferida direitinho, que nem João Batista. Não presumais dizendo por pai Abraão. A espada atingiu certa, não atingiu os povos circunvizinhos, não atingiu os falsos sacerdotes dos filisteus, não atingiu os heveus, os jebuseus, não, atingiu só os judeus. Então toma cuidado quando você receber uma palavra que te fere profundamente. Procure analisar isso, porque só Deus sabe aonde te atingir tão profundamente. E foi o que Deus usou João Batista. Não presumais dizendo temos por pai Abraão. Até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Era muita ofensa para os judeus. Por ser muita ofensa, era mais um motivo para eles pararem e dobrar os joelhos. Porque aquele homem que está lá no deserto não oferecia nenhum perigo à nação de Israel. Ele nunca nem ia entrar na cidade. Então era mais um motivo para se atentar para o que aquele cara estava dizendo. Então, João Batista, ele mexe numa situação muito inaceitável, que para os judeus era como a menina dos olhos, né? Aquela coisa mais preciosa, ou seja, nós temos por pai Abraão, nós somos herdeiros das promessas espirituais, das promessas naturais, nós estamos fundamentados na terra, ninguém vai nos desarraigar, nós vamos subsistir para sempre, nós seremos prósperos, nós somos a nação sacerdotal, nós somos tudo isso. Aí vem João Batista e puxa o tapete: vocês não são nada, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Irmão, só Deus poderia mexer numa coisa que estava tão bem fundamentada.
Por isso, quando alguém estiver, alguma palavra vier, alguma situação que vai justamente mexer naquilo no qual você está tão bem fundamentado, toma muito cuidado, porque só Deus sabe aonde os teus pés estão e só Ele pode puxar o teu tapete. Atente para isso, isto é precioso. Isto é precioso, e eu estou falando de cadeira, porque já recebi palavras que me feriram, mas ao invés de se revoltar, é que nem galo de briga. Espera aí, deixa eu dar uma voltinha que eu volto aí. Vou lá, consulto o Senhor, isso, tá, deixa na próxima que eu pegar o cara, eu acabo com ele. Mas se o que Deus disser não tem fundamento, eu volto para aprender mais. Então, meu irmão, atente para essa questão de quando você se sentir muito ofendido. Inaceitável. Como é que o cara vai me dizer uma coisa dessa? Eu não aceitei esse negócio, eu não aceitei essa pregação, eu não aceitei essa palavra, isso é um absurdo, isso é ridículo. Cuidado quando alguém está contrariando aqueles seus desejos mais fortes, aqueles seus objetivos mais fundamentados, as suas ideologias mais bonitas, os seus castelos mais ornamentados. Cuidado! Sabe por quê? Porque só Deus sabe aonde tocar de forma bem profunda para te abalar e te desestruturar e te mostrar uma nova realidade. O ser humano não sabe aonde te atingir, não. Atente para isso com muito carinho. Então, o que João Batista faz? Ele mexe naquilo que, primeiro, ninguém ousaria mexer, nem mesmo ele, se não fosse debaixo de uma orientação divina. E como ele vem? Com mensagens desagradáveis. Ele mexe em coisa que ninguém mexia. Ele provoca todo mundo. Qual é o resultado? O povo ignora João Batista. O povo despreza. E depois de João Batista, vem Jesus. Mas quem não atentou para João Batista, não vai poder abraçar Jesus em 100%. Sabe por quê? Porque o ensino e o aprendizado, ele não é automático, ele é sistemático, ele é gradativo. Você não aprende sobre o reino de Deus hoje. Não, o reino de Deus é aquilo que vem sendo ministrado para você ontem, hoje e será amanhã. Tem gente que passa aqui na igreja uma semana, um mês, um ano, depois sai pensando que aprendeu tudo o que tinha para se aprender nesse lugar. Ilusão. Aí depois é como nós estamos recebendo aí ultimamente ligação, pessoas dizendo: poxa, depois que eu saí daí eu não aprendi mais nada. Tem coisa nova aí para se ensinar? Não, tem não. Dá vontade de dizer assim, né, irmão? Não, tem não. Tem nada novo aqui não para se ensinar. Todo dia nós temos aprendido nesse lugar uma lição. E quando a lição não é nova, as antigas são renovadas. E nós temos trazido à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, a cada dia é tudo novo. Agora, é tudo novo para quem está no mover de Deus. Teve um jovem que saiu daqui uma vez, e ele, depois de ter desprezado o ministério, ter desprezado a gente, aí ele ligou desesperado. Poxa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo mais pregar. Eu leio a Bíblia, eu até oro, mas eu não consigo mais pregar, eu não enxergo mais as mensagens na Bíblia. Digo, é mesmo? Eu não sei não, vai, continua orando. Vai buscando. Esses dias também esses dias mesmo, essa semana aí que passou, já é domingo, a mesma história. Depois que eu saí daí, eu não aprendi mais nada. E eu me sinto vazio, não estou mais conseguindo pregar, já uma outra pessoa. Não estou mais conseguindo pregar. Eu falei, eu vou passar aí para renovar os meus conhecimentos. Eu falei, tá, estamos no mesmo endereço. Vai passar e não vai renovar conhecimento nenhum. Primeiro que Jesus não é palhaço. E o ensino não é instantâneo. Às vezes, para você aprender uma lição,
Deus envia diante de você, a tua lição está no 10º degrau, irmão. E Deus envia para você o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até você chegar no 10º. Ele tem que te preparar para você entender e aceitar as coisas na sua plenitude. É o caso da manifestação de Jesus. A Bíblia diz que um escriba, Jesus falou isso, né? Um escriba versátil, né? Um pai de família, escriba versátil na escritura, é aquele que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Ou seja, você tem que lidar com coisas passadas e coisas presentes. Você tem que conhecer o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O nosso Cristo não é um Cristo revelado a uma pessoa quando ela está na igreja uma semana, um ano. Essa pessoa não sabe nada de Cristo. E estou dizendo isso aqui ainda. Aqui, onde todo dia nós abrimos Bíblia. Aqui. E muita gente que desprezou João Batista, capengou com Jesus e até se desviou. Porque não teve estrutura suficiente. Agora, uma pessoa que tivesse atentado para João Batista, observado bem a caminhada daquele camarada, as coisas que ele disse, quando ele falou, tá vendo esse aí? Eu não sou digno de abaixando me desatar as correias das suas alparcas. Tá vendo esse aí, ó? Esse aí é de quem eu falei. Aquelas coisas grandiosas. Tá vendo esse daí? Esse aí foi que eu disse que quando eu batizei, eu ouvi uma voz e eu vi o Espírito em forma de pomba vir sobre ele. Tá vendo aquele ali? Ou seja, esse testemunho de João Batista era a estrutura para se dar a vida por Jesus Cristo. Muita gente que não atentou para João Batista não sobreviveu em Cristo Jesus. Quando eu digo assim, irmão, você já estudou o seminário 1 e 2? Eu sei do que estou dizendo para você. Aquelas coisas do seminário 1 e 2, todo dia a gente fala alguma coisa nela, mas ali, meu irmão, vai ser o seu crescimento supersônico. As coisas estão concentradas. Você passa ali com 6 meses, as aulas eram todo domingo, com 6 meses ouvindo ali, você já terminou, já adquiriu uma quantidade de informação imensa. E é aquilo que vai te ajudar a se estruturar, assimilar o aprendizado de coisas que nós estamos falando no dia a dia. Então, sem as coisas velhas, você não consegue sustentar as novas. Elas têm que ir caminhando junto. É as velhas junto com as novas, as velhas junto com as novas, as velhas junto com as novas. O exemplo aqui é Antigo e Novo Testamento, mas é muita situação que acontece. Então, o sistema é gradativo. O aprendizado é constante e progressivo, né? Teve um jovem que passou aqui no ministério 1 ano. Depois de 1 ano ele foi embora. Aí eu soube que ele falou para algumas pessoas: não, lá eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Caramba, nem eu não aprendi tudo o que significa restauração. Nem eu não aprendi. Se eu já tivesse aprendido, eu não estaria hoje aqui impactado com as últimas coisas que Deus tem me falado e me mostrado. Isso é uma prova de que eu ainda não aprendi tudo. E vem um infeliz de um jovem movido pelos seus hormônios da juventude, todo empolgado, passa 1 ano nesse ministério e diz que já aprendeu tudo que isso aqui tinha para passar para ele. Ele pode ter aprendido até tudo, menos uma lição que foi ministrada e ele não viu. Se chama humildade. Essa lição passou em branco para ele. Então, meu irmão, isto é, essa parte longa do nosso comentário é João Batista. De João Batista, você vai tirar a ideologia de que sempre a revelação de Deus para a sua vida vai exigir uma base. Ou seja, Jesus foi revelado
Mas antes de Jesus existia uma base chamada João Batista. Na sua vida, Deus quer acrescentar coisas e revelações, mas Ele vai exigir que haja dentro de você alguma base, para que Ele venha revelar as coisas que Ele tem para revelar. O que é essa base? Essa base é o que você ouve dia a dia, se você está credibilizando ou desprezando. Essa base é a sua caminhada de oração, a sua caminhada de leitura bíblica, as suas pesquisas, o seu empenho no reino de Deus. Se você não tem essa base, você vai caminhar com um Cristo fraco, um Cristo meio abstrato, um Cristo do qual você não vai estar disposto a encarar a espada, as armas, a morte por Ele. Você vai, a qualquer momento, fazer que nem Judas. Vai dar meia volta. Você precisa, então, de bases. E é isso que João Batista representa para o Evangelho. Representa uma base poderosa. Nós vamos ainda a Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, observa só, antes de encerrarmos este bloco, que coisa interessante. Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Irmão, olha como Deus vai preparando a situação aqui. Por exemplo, nessa narrativa de Mateus, nós estamos aqui diante do primeiro milagre. E qual é o primeiro milagre? Um leproso, alguém de quem as pessoas deveriam se desviar. Ele tem lepra. Lepra é igual a juízo de Deus. Se é juízo de Deus, ninguém tira. Está decretado, acabou a história. Nem médico, nem oração de ninguém, nada resolve. O camarada é leproso, foi decreto de Deus. Ninguém resolve esse problema. Ninguém poderia tocar nele, porque a Bíblia diz que quem tocasse nele ficaria impuro que nem ele. Jesus vem e toca no homem e desfaz a lepra. Aí diz assim para ele: olha, não fala nem para ninguém não. Esse testemunho, ele é específico. Não é nem para você contar para ninguém. Esse testemunho é específico para a nação de Israel, que sabe o que é alguém leproso e sabe o que significa a lepra. Vai lá e se mostra ao sacerdote. Olha só como Deus está agindo. E essa glória que Jesus está querendo revelar vai se transformar em transgressão. Porque o povo, o leproso vai chegar lá. Um leproso em Israel todo mundo conhecia, todo mundo sabia. Ele vai chegar lá e vai dizer assim: examina a minha lepra aí, sacerdote. Caramba, você está curado. Ah, Deus te curou, né? Pode voltar para a tua família. Não, Deus me curou, mas foi através desse tal Jesus que está por aí. E tem mais, sabe como é que ele fez? Ele encostou em mim, ele tocou na minha lepra. Eu falei para ele, se ele quisesse, que ele podia me tornar limpo, e ele disse: eu quero, fica limpo. Foi assim que ele fez, sacerdote. Você entende que testemunho pesado para uma cultura que sabia que aquela lepra era um juízo de Deus e ninguém poderia tocar naquele homem, não podia se aproximar dele. O leproso era aquele camarada que vinha pela estrada, quando ele via alguém, ele já vinha gritando: leproso, leproso, para todo mundo se desviar dele.
Tinha os leprosários, onde as pessoas ficavam numa determinada área fora da cidade, não podia entrar em mercado, não podia comprar nada, eram expulsas da cidade, porque a lepra era um juízo terrível de Deus, e jogavam comida para essas pessoas de cima de um barranco, sem se aproximar de lá. As pessoas viviam em situações subhumanas, como se fossem um porco, como se fosse um boi, como se fosse um animal qualquer. A situação terrível. Vem Jesus no seu primeiro milagre registrado aqui em Mateus, que é o evangelho específico para os judeus. Jesus toca no leproso, diz: eu quero que tu fique limpo. Ele não fica contaminado, ele purifica e ele manda o camarada se mostrar ao sacerdote como testemunha. Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou Deus, eu estou acima da lepra. E se eu estou desfazendo esse juízo de lepra, é porque eu mesmo fui que decretei ele. Eu sou maior que esse juízo aí, porque eu fui que decretei ele. Eu sou Deus. A revelação, irmão, é poderosa. E cadê? Algum sacerdote saiu atrás de Jesus? Alguém procurou por Jesus? O testemunho desse homem não foi o bastante? Quantas vezes nós vemos, naquele caso de Atos, em que o homem diz assim: eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Não, mas quem te curou? Foi Jesus. Não, mas o que você diz desse Jesus aí? Não, esse Jesus aí é um homem de Deus. Não, ele não é um homem de Deus. Diga que Deus te curou, não diga que foi ele. Porque esse Jesus aí é um pecador. Eu não sei se ele é pecador. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. E está nessa batalha, até que alguém arranja lá falsos testemunhas, como mostram alguns livros, alguns historiadores, para dizer que o homem estava mentindo, que ele não era cego nada. Ou seja, é aquela obstinação, aquele relutar constante contra a verdade. Ninguém quer saber de fazer uma oração e perguntar quem é Jesus. Ninguém quer saber de orar e perguntar quem é João Batista. As pessoas querem determinar por si mesmo o que elas acham, o que elas pensam. Não, ele é um pecador e acabou. Eu tenho a lei, eu tenho a verdade. E se Deus tiver uma verdade e uma lei para revelar maior do que a que eu tenho? E era o que nós sabíamos que ia acontecer, e é o que vai acontecer até o final do planeta. As dispensações vão mudando e verdades maiores do que as que nós estamos vivendo hoje surgirão. Isso é decreto de Deus, vai ser assim. Mas se eu me fechar na minha dispensação e não aceitar que Deus me revele outras coisas, de repente eu posso estar numa transição de uma dispensação para outra. Aí eu estou bem aqui no meio, entre uma dispensação e a outra. Eu vou ter que me remodelar. Tem pessoas que nascem dentro de uma dispensação e vão morrer nela, porque Deus não vai mudar o tempo de vida daquela pessoa, está dentro daquela dispensação. Ela vai morrer dentro daquela dispensação. Vai fazer tudo conforme o projeto de Deus naquela dispensação. Mas nós, por exemplo, no nosso caso, que saímos da dispensação da evangelização para a dispensação da restauração, se nós não tivéssemos aceitado, estaríamos mortos, igualzinho Israel, que morreu por não aceitar a mudança da dispensação, da lei para a graça. É exatamente isso. E por isso eu tenho dito, ninguém que não faça parte da visão da restauração será arrebatado. Eu tenho dito isso. Digo mais, todos aqueles que estão vivos hoje como cristão, anote isso, todos aqueles que estão vivos hoje como cristão, que não se renderem à visão da restauração, não voltarão no milênio, ponto final. Não voltarão no milênio, ponto final, não voltarão. Poderá voltar no milênio quem morreu antes de a visão da restauração ser implantada. Depois que a restauração foi implantada, quem não se render a ela, não será arrebatado e não volta no milênio. Mesmo que morra antes do arrebatamento, não voltará no milênio. Por quê? Porque não aceitou a mudança da dispensação e tem que ser o que já está predito com Israel.
vai ficar para ser massacrado pela besta que vai se levantar, à semelhança do que foi Hitler. Então, meu irmão, só para concluirmos esse comentário, Jesus realiza uma obra tremenda, deixa no meio deles uma simbologia gloriosa, diz para o camarada, ó, não fala para ninguém, não interessa, isso aqui não interessa para ninguém, é lá com os sacerdotes, vai lá porque eles é que têm condição de entender essa obra que foi realizada hoje, vai lá, eles vão entender que a divindade está em mim, porque eu curei a lepra, né? Profetas do passado, respeitadíssimos, que eram até arrebatados de um canto para o outro, esses chegaram a curar a lepra. Fora isso, se não fosse uma coisa, um ministério muito glorioso, nada disso aconteceria. O ministério de Jeremias não teve cura de lepra. No ministério de Ezequiel não teve cura de lepra. E tinha leproso lá. No ministério de Amós, não, agora você vê cura de lepra em ministérios específicos e grandiosíssimos. Jesus está ali realizando esta obra e manda que o testemunho daquela cura vá ser apresentado ao sacerdote. Mas o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a soberbia e a falta de espiritualidade em fazer pelo menos uma oração destruíram a nação de Israel, que deveriam se render aos pés do Senhor Jesus e, no entanto, vão chamá-lo, vão acusá-lo de ter pacto com o diabo. Amém, irmãos? Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.